vamos falar de passado. Passado, quem não tem passado não tem história. Não é assim que se diz? Como diz o louvor, o cara andou errante e Deus pelejou por ele. Foi necessário que Deus encontrasse. Eu queria começar a noite de hoje, não anulando, muito pelo contrário, eu vou clamar a Deus nesse momento para agradecer pela vida de cada um que aqui está. E pedir que o nosso Deus, que é o Jeová Jiré, o Deus que é a nossa bandeira, Ele faça presente em cada ato dessa festa. Através da oração inicial, através do momento de louvor, da ministração da palavra de Deus. Que em todo momento o Espírito Santo de Deus ele venha fazer presente. Porque nada vale a pena, nada tem sentido se o Espírito Santo de Deus aqui não estiver. Porque nos dias vindouros, nos dias da tribulação, o Espírito Santo vai ser retirado. E vai ser dias de dor, dias de ranger de dente. Então hoje nós temos a honra, nós temos o privilégio, nós temos o mimo do Deus Todo-Poderoso de nos acalentar, de nos dar o conforto de Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, meu Deus, por cada um que está aqui, Senhor. Como a engrenagem, como o corpo do Senhor, que cada membro, Senhor, é importante para o funcionamento da máquina humana. Sim, Senhor. Nós te agradecemos pela oração inicial. Nós te agradecemos, meu Deus, imensamente por tudo que foi clamado, por tudo que foi levantado pela Josimara. E de antemão, Pai amado, nós agradecemos pelos anfitriões, Pai amado, dessa casa, desse lar. Nós agradecemos, meu Deus, que com muita felicidade, Pai amado, Presteza abriu as portas do lar para nos receber. Mas, primeiramente, recebeu o Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, pelos louvores, pelos cantos entoados ao Senhor. Nós não cantamos, Senhor, nós louvamos ao Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, porque a sua palavra ela não volta vazia. Verdade, Senhor. Me faça como canal de bênçãos do Senhor. Me faça, Pai amado, como ministro do Senhor na terra nessa noite, meu Deus. Para que possamos meditar na palavra do Senhor. Para que todos que aqui estão, meu Deus, venham ter uma semente plantada. Como a semente, não aquela que caiu no caminho e foi pisoteada. Nem como aquela, Senhor, que caiu em meio às pedras, que brotou, mas que há algum tempo ela morreu. Nós pedimos, meu Deus, que a sua palavra, que esse momento, que essa união, que essa confraternização, meu Deus, venha ser semente, meu Deus, que caiu em terra fértil, em solo fértil, em terra próspera, meu Deus, que venha frutificar. Que essa palavra de hoje, meu Deus, venha ecoar na eternidade. E para que o nome do Senhor, meu Deus, venha ser louvado e agradecido nos quatro cantos da terra. Meu Deus, é com toda reverência, como que foi a arca carregada da casa de Obed-Edom para a casa de Israel. É com toda, Pai amado, respeito e reverência que nós colocamos na presença do Senhor nessa noite. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo. Que o Senhor seja entronizado nessa noite. Amém. Amém. Queridos irmãos, vou trazer uma palavra no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 16 ao 20. Eu pretendo não ser extenso, porque eu nem vou ter essa retórica tão perfeita. E diz assim: Assim, de agora em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo, segundo carne, contudo, agora já não conhecemos este modo. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos conciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliado consigo o mundo, não os lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores
da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois a parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Queridos irmãos, essa palavra o apóstolo Paulo escreve em momento que ele estava recém-convertido, que tinha conhecido o Evangelho de Jesus Cristo. Apóstolo Paulo, que, um breve histórico, um homem de dupla nacionalidade, poliglota, falava mais de 2 idiomas. Ele era de Tarso, tinha nacionalidade grega, era romano, falava grego, falava o hebraico e dominava uma língua dos fenícios. O apóstolo Paulo, que foi outrora perseguidor do povo de Deus, perseguia, matava, açoitava, esquartejava. Numa certa vez, no caminho de Damasco, ele teve um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Paulo, ele demorou a entender, porque ele era dotado de conhecimento. A Bíblia fala que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um homem inteirado, era o doutor da lei, homem de notório saber jurídico, notório, era um escriba, muito conhecedor de todas as ciências daquela época. E o apóstolo Paulo, criado aos pés desse mesmo Gamaliel, era o mesmo que perseguiu, que açoitou, que torturou o povo de Deus. E como hoje nós estamos falando de passado, o passado só serve para duas coisas. Ou ele nos recorda lembrança, ou ele nos traz sofrimento de erros pretéritos. Nós podemos aprender com o passado em duas situações. Não cometendo os erros que outrora germinou nos dias atuais, como uma árvore que deu frutos ruins, mas também por lembranças boas, por épocas vividas, por momentos que são únicos na vida da gente. Muitas épocas na vida da gente, o que nós não temos fotos, nós não temos vídeo, o que nos resta somente são as lembranças. Um abraço do pai, um abraço, uma conversa com um amigo, um tempo de escola, um tempo de empresa, de firma que ficou lá atrás, bem lá atrás. Talvez nós não tenhamos fotos, não tenhamos vídeo, mas nós temos um passado. E a Bíblia fala que no dia do grande juízo será aberto um memorial no céu, será aberto um livro com todas as nossas obras, contendo o nosso passado. Aí cada um de nós prestará conta a Deus. Nesse dia, o Senhor julgará conforme as nossas obras. E o apóstolo Paulo, um homem que devemos seguir. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse assim, sejai imitador de mim, assim como eu sou de Cristo. Um homem que, a partir do momento que conheceu o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, ele abriu mão de tudo. Ele, de perseguidor, ele foi perseguido. Mas graças ao sofrimento do apóstolo Paulo, o evangelho chegou à Europa. Consequentemente, chegou para nós. E uma coisa muito importante que a gente tem que aprender com o passado é que o apóstolo Paulo, chegou um momento da vida dele que ele envergonhou demais do passado. Ele envergonhou a ponto de ele não achar que ele era justo pelo passado que ele tinha. Prova disso eu vou ler para vocês aqui. 1 Coríntios 15, no versículo 10, só para ficar como comprovação. Olha o que eu fiz. Ele pega e diz assim, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, mas pela graça de Deus que está comigo. O que o apóstolo Paulo disse? Que ele não era justo, ele não era digno da misericórdia de Deus de ter alcançado pelo passado promíscuo, pelo passado de dor, de tortura, de covardia, de intolerância. Mas ele pega e fala assim, era para ele ficar na sofrência, na decadência, na melancolia, assim como era Moisés, sujeito melancólico,
Ah, não, mas eu já torturei ele. Não, falou assim, não, eu não sou digno, mas não é por mim não, é pela graça do meu Deus, que hoje eu sou. Ele dizia que ele não era digno de ser chamado de apóstolo, mas ele fala assim, não é por mim, mas é pela graça de Deus, é pela graça do Deus vivo, do meu Senhor, que eu não só sou o que sou, mas como fiz muito mais que os outros apóstolos que vieram antes de mim, porque através dele o evangelho chegou à Europa, o cristianismo verdadeiro, genuíno, a igreja primitiva nasce após o apóstolo Paulo, com João na ilha de Patmos, até chegar nos inquisidores, nos 10 reis, Diocleciano, Maximiano, até o evangelho chegar até nós. Mas o nosso intuito aqui hoje, o intuito da palavra, o direcionamento da palavra nessa noite, é passado. A Bíblia fala que o que era velho se fez novo. Às vezes a gente passa um ano, e às vezes a gente tem vergonha de clamar a Deus, às vezes a gente tem vergonha de achar o que os outros vão falar. Mas por 400 anos o povo de Deus foi cativo no Egito. Precisou que a mãe de Moisés levantasse um clamor a Deus para que enviasse o libertador. E Deus assim ouviu. Então, às vezes, o que precisa da gente é partir, é levantar um clamor como nós fizemos hoje, para que Deus salve a nossa nação, que Deus sare a nossa terra. Se Ele não fizer, que Ele faça assim como Ele fez com os hebreus na Páscoa hebreia, que o sangue do Cordeiro venha estar todos os dias, os 365 dias dos anos, nos umbrais da nossa casa. Porque assim como foi dito pela Ludmila na oração da Josimara, o Senhor nos livrou da pestilência, o Senhor livrou. É igual em Atos 10, fala da picada da víbora. Ele fala, olha, eu não te livrei da picada, eu não te livrei da dor, mas eu poupei sua vida. Então, às vezes, a doença vem, pode chegar, mas ela não vai ser doença de morte, porque o sangue do Cordeiro está nas nossas casas. O apóstolo Paulo, ele fala reiteradas vezes que tudo que era velho se fez novo. Então, que todos os nossos erros desse ano sejam apagados. Não porque nós temos remorso, de maneira alguma. Eu quero que o erro de todos que aqui estão, de todos os pecadores que pecam consciente, que têm consciência dos nossos pecados, que esse erro seja apagado pela graça. Amém. Pela graça imerecida, que Deus nos perdoa pelos pecados de 2021. Que o ano de 2022, se pecarmos, nós tenhamos a humildade e a reverência de curvarmos diante de Deus, nem que seja no dia 31 de dezembro de 2022, para que mais uma vez nós pudemos alcançar a graça. E nas minhas orações que eu faço todos os dias, na hora que eu vou dormir principalmente, que é a hora que eu entendo que eu consegui vencer o meu dia, eu clamo a Deus o seguinte: Senhor, perdoa os meus pecados hoje, porque se o Senhor voltar hoje, ou descer uma sepultura amanhã, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu tenho certeza que a graça de Deus nos alcança todos os dias. A Bíblia fala que é pela misericórdia de Deus que nós não somos consumados. É pela misericórdia de Deus que Deus não fulmina. Porque em Gênesis fala que em algum momento Deus arrependeu de ter feito pela nossa teimosia, pelos nossos erros. Mas a misericórdia dele abundou, superabundou, e nos deu a graça, deu esse direito de estar aqui falando o nome dele. Então, quando fala lá em 2 Coríntios, o que era velho se fez novo, pegando esse gancho de 2021, eu acredito que na casa de ninguém que aqui está, nós comemos um só alimento, ou só arroz, ou só feijão. Por pior que seja, tivemos arroz e macarrão, arroz e abóbora, mas nós não comemos apenas um alimento. Deus cuidou de todo mundo. Então, tem pessoas que, embora estejam em liberdades, eles são cativos. Assim como o povo de Deus no exército, no deserto, o que acontecia? O povo estava liberto das garras de Faraó,
Mas eles ficavam conspirando contra Josué, contra Moisés, que lá no Egito, pelo menos, eles tinham carne, tinha comida, tinha água. Então, às vezes, nós somos livres, mas ficamos presos no nosso passado. Às vezes, nós somos livres e ficamos questionando Deus. Mas o que Deus espera da gente é um passo, é correr para os braços dele, que com certeza ele vai fazer a obra. Então, nessa noite, eu quero finalizar deixando uma reflexão. Que Deus, Ele é misericordioso, Ele é capaz. Ele é sempre capaz de nós errarmos e Ele vai perdoar. Não é que nós vamos errar, não vamos cometer a iniquidade, que é o pecado consciente, não. Mas você pode ter certeza, filhinhos, se errar, está aqui o Pai que é o seu advogado. Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. Por isso que eu falo todas as minhas orações, Jeová Jireh, Ele é a nossa bandeira, é Ele que nos defende, é Ele que clama junto ao Pai, que intercede e pede a Deus misericórdia por nós. Então, eu queria encerrar esse momento de palavra com mais uma oração, como forma de ação de graça, para um momento de reflexão. Se dentro desse ano nós não jejuamos nenhum dia dos 365 dias, que nós jejuaremos agora. Que seja 1 minuto, mas que esse minuto venha a ser um momento de reflexão ao Deus que está no céu. Nós já vamos agradecer pelo Natal, sem rasgação de seda, mas que Natal maravilhoso que nós passamos. Pessoas de longe, não foi fácil para chegar aqui, não mediram esforço para estar aqui. Talvez nós não sairíamos daqui para ir lá, mas Deus guardou, Deus preparou, Deus protegeu e sustentou para que eles estivessem aqui com segurança, sem nenhum risco na estrada, sem nenhuma intercorrência. Deus guardou. Assim como Deus guardou Noé, Cã, Sem, Jafé e as suas noras. É o mesmo Deus que cuida da gente hoje, que cuida da nossa família. É o mesmo Deus que quando o nosso filho bate 29 graus de febre, que a gente fica louco, é o mesmo Deus que põe a mão quando chega no hospital, ele é medicado, mas volta para casa curado. Esse é o mesmo Deus que cuida da nossa família. Então, quem puder ficar de pé, vamos fazer essa oração como forma de agradecimento e ação de graças ao Senhor. Agradecendo pela vida de todos que aqui estão, agradecendo pela vida dos que vieram de longe, que vieram de mais perto. Tem até um paranaense no meio aí. Tá gente de tudo quanto é lugar esse ano. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Deus. Obrigada, meu Deus, por aqui pela sua estarmos palavra. reunidos, meu Deus. Me perdoa, meu Obrigada, Deus, se eu falei alguma coisa, Pai amado, que o Senhor não queria. Pai amado, eu falei segundo a sua palavra. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai amado, pelo maná. Muito obrigado, Pai amado, por aquilo que o Senhor deixou. Sabemos nós, meu Deus, que um dia essa palavra será retirada. Sabemos nós, meu Deus, que um dia teremos acesso somente àquilo, Pai, que ficou no passado. Mas o passado do nosso coração. Porque a sua palavra, Pai amado, que é pregada na terra, ela está sendo gravada na tábua dos nossos corações. Um dia essa palavra será retirada. Quem teve o privilégio, a honra de pesquisar, estudar e aprender do Senhor, ficará guardado. Mas aqueles que não tiveram curiosidade, que tiveram interesse, que tiveram amor pela sua palavra, nada saberão do Senhor. Porque o seu Espírito Santo será retirado. As pessoas não entenderão. Haverá confusão na terra. Porque as pessoas não vão perder, Pai amado, a sensibilidade do certo, do errado, do santo e profano, do errado, do certo, do limpo e do sujo, meu Deus. As pessoas perderão noção. Então, nessa noite, meu Deus, nós levantamos um clamor, como o povo hebreu, como a Páscoa hebreia, como o dia da libertação do Senhor. Senhor, eu te apresento todos os dias desse ano. Aqueles dias que eu te clamei, aqueles dias, Pai amado, que eu te busquei. E aqueles dias, Pai amado, que eu irei. Aqueles dias, Pai amado, que talvez, Pai amado, eu blasfemei contra ti. Aquele dia que eu te entristeci, que eu te magoei, eu te peço perdão. Meu Deus, nesse momento,
como servo do Senhor, como ministro do Senhor na terra, como sacerdote da minha casa, Senhor. Como sacerdote, Pai amado, dos levitas, que cuidavam do seu templo, que cuidava da arca da aliança, meu Deus. Nesse momento, hoje, depois que o véu foi rasgado, Senhor, nós, cada um de nós que aqui está, tem acesso direto ao Senhor. Nós não precisamos de um interceder por outro. Eu não dependo da oração de ninguém, Senhor, mas careço da oração de todos. Senhor, meu Deus, nesse momento, eu te peço que o Senhor perdoe, meu Deus, com a sua destra, com a sua mão forte, por todos os pecados que cada um aqui cometeu. Sim, sim. Aquele pecado, Pai amado, que ficou guardado lá no fundo do âmago, no fundo do coração, meu Deus. Aquela vontade, aquela ira, aquele sentimento, Pai amado, de desprezo, aquele sentimento de ódio, de inveja, de raiva. Que o Senhor perdoa a todos, meu Deus. Sim, meu Que Deus, o Senhor passe a sua espada, que o Senhor, Pai amado, desembanhe como Deus de guerra que é o Senhor. Pai amado, em tempo passado, Esaú foi para matar Jacó. Já estava certo que ia ser morte, meu Deus. Mas o Senhor feriu o coração de Esaú com a espada do perdão. E no momento, Pai amado, que ele ia matar, ele abraçou e disse que amava. Então eu te clamo nesse momento, no coração de todos que aqui estão, o sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de angústia e de mágoa, Senhor. Que o Senhor envie os seus anjos, Senhor. Que o Senhor passe a sua mão e nos perdoe, Senhor. Porque o nosso coração, Pai amado, a Bíblia diz que o coração é enganoso. Então, Senhor, purifica os nossos corações. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por esse final de ano. Eu te agradeço, Pai amado, por todo o ato, Pai amado, dessa confraternização. Não houve briga, não houve discussão, não houve desentendimento, porque aqui o Senhor reinou, meu Deus. Eu te peço, Pai amado, que não só nesses dias, mas que a sua palavra, o seu Espírito Santo, a sua tranquilidade venha reinar esse ano. Muito obrigado, meu Deus, pelo alimento do dia 1º de janeiro de 2021. Amém, até hoje, dia 31 de janeiro. Eu te agradeço por cada um que aqui está, Senhor. Como sacerdote de cada casa, Senhor, eu clamo nesse momento. Muito obrigado. Obrigada, O Senhor não meu ter Deus. deixado faltar. Amém. Muito obrigado, meu Deus, por o Senhor ter nos conduzido, o Senhor ter velado, meu Deus, pela nossa saúde, pela nossa força. O Senhor, Pai amado, foi, o Senhor é, o Senhor sempre será o nosso Deus. Nós, Pai amado, não reconhecemos nenhum outro Deus. Nós nunca clamamos a outro Deus, meu Deus. Nós clamamos ao Jeová, o Deus de guerra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o mesmo Deus de Esaú, o Deus de José do Egito, que de cativo foi a governador. Então, Senhor, eu já clamo que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, destreza de poder, que o Senhor leva cada um em paz para os seus lares, protegendo nas estradas, até o retorno para as suas atividades laborais, cotidianas. Abençoa, meu Deus, para que o ano de 2022 seja um ano, Pai amado, que o Brasil, que Minas Gerais, que Corinto, meu Deus, que essa família venha verdadeiramente ter um encontro com o Senhor. Que venha reconhecer o Senhor como nosso Deus. E que o Brasil, meu Deus, reconheça que só o Senhor é Deus. Santo, santo, E que santo. todos esses atos, Pai amado, que envergonharam, que blasfemaram contra o Senhor, venham cair por terra. Nós não clamamos, meu Deus, nós não estamos levantando bandeira para time, Senhor. Nós não estamos aqui levantando bandeira para partido político. Nós não estamos levantando bandeira, meu Deus, para nenhuma instituição. Nós não estamos levantando bandeira, Pai amado, para nenhuma organização. Nós estamos levantando a bandeira para o Deus vivo de Israel. Glória Que a o Senhor Deus. seja o nosso Deus. Que o Senhor, Pai amado, faça os joelhos dobrar e língua confessar. Como Filipenses fala que todo joelho dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então, Pai amado, nós te agradecemos por tudo. Muito obrigado, meu Deus, por ter sido o nosso Deus e cuidado de nós. Nesse momento, eu te peço, Senhor, eu te imploro, que o Senhor despeça de cada um que aqui está, Sim, com chuva de bênçãos, que caia do céu, Pai amado, que caia fogo do céu e que enche esse altar nessa noite. Nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e em Ti confiaremos, porque o Senhor é Deus.
Amém. 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 Glória a Deus, Senhor. Palmas para Jesus. Não tem campanha não? Meia-noite, vai estourar não? Bora?